Vidas com História. O Ultraleve já escreveu 4 romances, muitos contos, algumas séries de televisão e uma longa-metragem em parceria com Pedro Marta Santos. Já foi empregado de mesa e bartender. É um benfiquista ferrenho e a arte e o talento fazem parte da genética da família. Pelo meio, como quem não quer a coisa, só ganhou o prémio literário José Saramago em 2009. Coisa pouca, é apenas um dos melhores escritores portugueses da nova geração. Boa tarde, João Tordo. Olá, Diogo, boa tarde, obrigado. A escrita é uma vocação ou é uma paixão? Acho que é as duas coisas. Tens que ter alguma paixão por aquilo que fazes, não é? Sobretudo quando se trata de livros, que são coisas que não nascem do nada, não é? São coisas que o mundo não precisa, não é? Em princípio, ou que não precisa no sentido material. Portanto, tem que ser uma paixão, porque tu tens que ter uma crença quase absoluta de que aquilo que estás a fazer que tem algum valor. E de que o mundo pode vir a precisar deles, mesmo que não seja um bem essencial, não é? Quer dizer, não é como o arroz, nem como o leite, nem como... por isso tens que ter uma paixão e tens de ter uma crença de que nasceste de facto para fazer uma determinada coisa. Tem de haver talento. O talento é uma coisa menos que me parece menos importante. Eu acho que o mais importante no romancista é tu teres... é tu encontrares a tua própria voz, e quando encontras a tua voz autoral, não é? Portanto, a voz que conta as histórias dos teus romances, percebes que tens um caminho, portanto, que tens que desbravar. O talento é uma coisa que tens que ter um bocadinho dele, mas tens que ter muito mais perseverança e de facto vontade e paixão, e tens de trabalhar muito. O talento por si só não chega. Aliás, há tipo inúmeros casos, não só em Portugal, mas em todo o mundo, de pessoas que tinham imenso talento e que depois tiraram-no à rua por uma série de circunstâncias, porque não trabalhavam, porque se meteram em vidas que não eram exatamente coincidentes com a profissão de escritor, não é? E a profissão de escritor é uma profissão que exige uma grande disciplina, pelo menos nas alturas em que tu estás a escrever. Por isso o talento é uma coisa que conta 10%, não é? Como se costuma dizer, e 90% de facto é mesmo transpiração, porque tens de trabalhar muito. O João é de Lisboa, nasceu em Lisboa, embora tenha já vivido tanto em Londres como em Nova Iorque. Mas de Lisboa, onde nasceu, que recordações tem da infância e da adolescência? Eu de Lisboa tenho a recordação. Eu nasci em 75, não é? Portanto, logo no ano a seguir à Revolução. Eu tenho a recordação de uma Lisboa que penso que não terá nada a ver com a Lisboa dos nossos dias. Eu lembro-me de ser miúdo e das coisas todas me parecerem muito grandes, como parecem sempre às crianças, mas lembro-me também de uma Lisboa muito simples, muito em que não havia nada destas novas coisas que nós temos hoje em dia. Quer dizer, eu sou de geração cujos telefones tinham ainda aqueles discos, não é? Que as pessoas tinham que discar o número, não havia telefones de teclas, não havia telemóveis, não havia internet, não havia nada disso. Sim, quando apareceu a internet eu tinha 20 anos, não é? Portanto, ou 20 e tal anos. Por isso passei a vida toda num mundo que era um mundo que seria precursor desta revolução tecnológica. A Lisboa que eu me lembro é uma Lisboa de gente muito simples, porque eu venho de famílias mais ou menos modestas. O meu pai, claro que se ingrou na vida quando era muito novo, por causa da sua profissão, mas de resto, os meus avós, minha avó era de Setúbal, por exemplo, e foi modista a vida toda. É modista a vida toda, não é? A mãe do meu pai, portanto, penso que foi esteticista a vida toda, não é? Cabeleireira, esteticista, uma coisa assim do género. Portanto, são famílias modestas, e eu portanto, nasci e cresci numa cidade que não tem nada a ver com a cidade que é hoje em dia. Não havia tantos restaurantes, não havia bares, não havia... Quer dizer, era um sítio diferente. E, portanto, a minha infância passou-se um bocadinho nestes moldes em que sempre se passa a infância. Uma pessoa não se interroga muito e vive com as poucas coisas que tem. O que não quer dizer que alguma vez tenha sido pobre, porque nunca fui, obviamente. Fui sempre de classe média. Foi uma adolescência mais ou menos normal, de quem não partilha muito daqueles gostos que os miúdos nos anos 80 tinham, não é?
Eu estudei no Pedro Nunes, não é? Tive lá Era o durante- único que não jogava rugby, o Pedro Nunes. Sim, era o único que não jogava rugby, já porque não tenho estampa física para rugby, que não me interessava nada o rugby e que achava que era um desporto que se tratava de violência organizada. Pá, quer dizer, para mim a violência organizada já basta a Al-Qaeda, não é? Quer dizer, acho que não temos que ir ao rugby. E portanto era um desporto que não me apelava. Ainda por cima era o que na altura se chamava o desporto dos meninos betinhos, não é? Os betinhos. E eu cresci no meio desses betinhos sem nunca propriamente ter sido um betinho, porque não partilhava das coisas deles, porque não pertencia àquele mundo. Pá, era um miúdo que gostava de ler, e de certa maneira penso que era um miúdo introspectivo. Mas as pessoas são como são, portanto não se pode estar a julgá-las por isso. Foi uma adolescência mais ou menos normal, mais ou menos um pouco solitária às vezes, porque Foi marcada pelo divórcio dos pais. Isso não tem muita importância. Não, porque os meus pais separaram-se quando eu tinha 4 anos. Portanto, eu quando era adolescente já vivia com a minha mãe e com o meu padrasto. A minha mãe e o meu padrasto juntaram-se quando eu tinha 5 anos, portanto foi logo no ano a seguir. Portanto nunca houve um bocadinho aquela ausência da figura masculina em casa, não é? Porque o meu padrasto entrou na minha vida logo a seguir à saída do meu pai, não é? E eu fui vendo o meu pai ao longo dos anos, portanto o divórcio não foi uma coisa que me tivesse afetado durante a adolescência, que acho que é um período mais difícil para os miúdos que veem os pais separar-se, etc. Comigo foi logo muito cedo, portanto o caso ficou logo arrumado. Mas a adolescência penso que é um período muito, muito mais fácil hoje em dia, percebes? Porque os miúdos têm mais capacidade de comunicar uns com os outros, porque têm telemóveis, porque têm internet, porque têm o Facebook, etc. E mesmo se tu sejas um tipo tímido, não é? Facilmente com as tecnologias podes ultrapassar um bocadinho aquela timidez que tem a ver sempre com a tua presença pessoal, não é? As pessoas são tímidas normalmente porque têm uma fraca presença pessoal ou porque têm uma fraca imagem de si próprias, não é? Tu nas tecnologias, na internet, nos telemóveis, tu podes quase inventar uma persona nova, não é? Um avatar, como se diz, e podes ser uma pessoa diferente. E, portanto, não precisas de ser o puto tímido com óculos magrinho. Não sei o quê, tu no Facebook podes ser o super-homem, se for o caso disso. É a força e a grande inovação das redes sociais. Das redes sociais, sim, exatamente. A pessoa pode se transformar. Podes transformar, podes. Está aí um filme, aliás, que eu vi outro dia, que é excelente, chama-se... David Fincher. Do David Fincher, exatamente. Chama-se A Rede Social, e é um filme que mostra exatamente isso, como é que um miúdo, que é mais ou menos um geek, não é? Como se diz nos Estados Unidos, se transforma no mais jovem multimilionário de sempre. E é uma coisa, e de facto é uma coisa extraordinária, porque nos anos 80, fora o Bill Gates, ninguém conseguiu fazer isso, não é? O Bill Gates partiu de uma garagem com um computadorzinho chamado Spectrum, não sei o quê, não é? Windows, desculpa, Windows, sim. Foi o único da sua geração. E agora estes fenómenos podem acontecer, porque de facto a internet dá aso a que um tipo qualquer, tímido, etc., com uma fraca relação com as raparigas, de repente se possa tornar um multimilionário cheio de raparigas, não é? Por falar em faculdade, estávamos a falar deste filme, que é um filme baseado numa faculdade norte-americana. O João licenciou-se em Filosofia na Universidade Nova de Lisboa. Como foi a experiência do curso? Porquê este curso? E antes de mais, porquê letras? Porquê letras? Bom, nunca gostei de matemáticas, nunca gostei de ciências, e por isso letras era o percurso que me era espontâneo, não é? Natural. Quando fui para a faculdade, eu quis evitar cometer aquele erro de ir estudar literatura, porque indo estudar literatura e um bocadinho estar a dissecar aqueles livros quer dizer, que eu tanto gostava, não é? E não me apetecia estar a pegar nos romances que me eram tão queridos e ir fazer tábua rasa deles ou tentar compreendê-los do ponto de vista académico. Eu acho que um romance compreendido do ponto de vista académico deixa um bocadinho de ser um romance e passa um bocadinho a ser um objeto de estudo e portanto não me interessava tanto. Filosofia foi um bocadinho aquela questão que tem muito a ver com livros, não é? Porque tu estás sempre a ler quando estudas filosofia, mas ao mesmo tempo também tem outra vertente, que é tu começares a compreender que conceitos e que ideias são estas que tu tens na cabeça, não é? Que crescem contigo. Para juntar o prazer de ler ao prazer de pensar. Exatamente, sim, juntar o prazer de ler a esse prazer de pensar, porque eu acho que as pessoas normalmente dizem que sabem pensar, mas saber pensar é uma coisa que dá algum trabalho. Organizar as nossas ideias e os nossos conceitos e perceber o que é esta coisa que nós chamamos mundo, não é? que tem
que tem lados que são puramente físicos, mas tem lados que são puramente espirituais também, não é? E que estão ligados aos nossos conceitos de Deus, amor, morte, etc. E, portanto, ir estudar essas coisas para mim teve imenso valor, até porque eu as uso muitas vezes nos meus romances, de uma forma lúdica, claro. Mas foi por isso que eu fui estudar filosofia. Também fui estudar filosofia porque era cool, não é? Porque é uma coisa... porque tu podias dizer às pessoas que gostavas de filosofia e as pessoas ficavam assim um bocado a olhar para ti de lado e tal. E, portanto, dava-te assim uma certa vantagem, não em relação às raparigas, mas um bocado em relação aos adultos. Percebes? Quando tu dizias que estavas a estudar filosofia e eras apenas um pirralho de 18 anos, os adultos, de certa maneira, olhavam para ti com uma certa deferência. E depois há sempre aquele lado clássico do estudante de filosofia que fuma cigarros franceses pronto, etc. E eu, de facto, estudava filosofia e fumava cigarros franceses. Tive de deixar de fumar os cigarros franceses porque toda a gente dizia que cheiravam mal e pronto, era um bocado antissocial. Verdade. É verdade que a cadeira de filosofia medieval marcou o João? É porque eu tinha um professor muito carismático nesse ano, foi em 1993. 3, ou 94. Estava eu no meu segundo ano e o professor de filosofia medieval era de facto um tipo que tinha uma maneira de ensinar, de chegar aos alunos muito pouco vulgar, não é? E com ele comecei a pôr em questão uma série de pressuposições ou de preconceitos que tinha em relação às coisas, e de facto ele era um tipo que era um excelente professor, mas que podia ser perigoso quase ao mesmo tempo, porque era um tipo muito, muito carismático e se não se tivesse algum cuidado, as teses que portanto, ele nos apresentava, nós iríamos assumi-las como verdadeiras imediatamente, não é? E, portanto, se nós próprios não questionássemos a tese do professor, todo o processo ficava um bocadinho enrolado. Mas foi uma cadeira que marcou imenso, até porque foi com esse professor que depois acabei por fazer a minha tese de licenciatura, que foi justamente acerca de um romance. Portanto, estou aqui a desmentir o que disse há bocado. Já sabia que queria escrever, que ia escrever romance, ou ainda não? Não, eu sabia que ia fazer alguma coisa que estivesse relacionada com a escrita. O meu primeiro trabalho foi aliás, numa editora. Foi numa editora pequenina que se chamava Quetzal, que existe hoje em dia, que é uma editora grande hoje em dia, mas nessa altura eram 4 pessoas, num pequeno escritório na Rua da Rosa, no Bairro Alto, e eu portanto, era meramente um estagiário, estava no segundo ano do curso, ou no terceiro ano do curso, e sabia que ia fazer alguma coisa que tivesse a ver com a escrita, mas não sabia se tinha necessariamente a ver com os livros. E quando cheguei a essa editora, percebi que de facto havia ali um fascínio pelos livros, mas não pela produção dos livros em si, percebes? Que eu não viria a ser um editor necessariamente. Pronto. E depois comecei a trabalhar no meu terceiro ano do curso, a passar para o quarto, e comecei a trabalhar em jornalismo, que era a forma mais fácil que eu tinha de portanto, começar a escrever, não é? Sem ter que escrever ficção, que era uma coisa para a qual eu não me sentia ainda pronto, não é? Preparado, porque acho que para tu escreveres ficção tens que ter alguma coisa a dizer, não é? E eu era um miúdo muito novo que não tinha experiência de vida. E a experiência de vida é fundamental para escrever um romance? Depende do género de romance que tu fazes, percebes? Se tu fazes um género de romance que seja mais poético, ou que seja mais abstrato, ou que seja mais pós-moderno, ou como lhe queiras chamar, provavelmente não precisas de tanto material, portanto, realista, percebes? Portanto, não precisas de tanto mundo, não é? Se tu escreves o género de romance que eu escrevo, que é um romance muito, muito, muito baseado em personagens, diálogos, situações, há que passar um pouco quase por geografias, tens que passar um bocadinho por elas e tens que ir conhecendo personagens, pessoas que possam inspirar personagens, percebes? E portanto tens de ter alguma experiência de mundo, tens que ir vivendo um bocadinho para poderes contar aquelas histórias sem que elas pareçam falsas, não é? Mas há outros romancistas que eu admiro imenso. Tens o Gonçalo M. Tavares, por exemplo, que é um nome muito, muito, muito forte das nossas letras, já, que é um romancista que faz romances que não estão tão centrados neste mundo real, mas criou o seu próprio mundo, que é um mundo que é quase por literatura e portanto, pessoalmente, provavelmente, o Gonçalo não terá que ter passado pelo mesmo tipo de experiências
para poder chegar onde chegou enquanto romancista. Depende sempre no meu caso, da forma como se vai escrever, não é? Aquilo depende que se quer sempre escrever. Sim, depende do género de voz que se tem e do género de romances que se quer escrever. No meu caso, são romances que precisam absolutamente do mundo e que precisam também de alguma investigação. Portanto, não são romances que eu possa estar simplesmente fechado em casa a escrevê-los. Não dá, percebes? Preciso de viver algumas daquelas coisas. Vamos agora fazer uma pausa na entrevista. Vamos ouvir uma música escolhida pelo João Tordo, Ben Harper, By My Side, e depois íamos até Londres, Nova York, por aí. Okay. Pode ser, João? Porquê o By My Side, do Ben Harper? O By My Side julgo que é uma canção do segundo álbum do Ben Harper, que era um álbum que eu gostava muito porque foi numa altura em que Ben Harper começou a aparecer. E foi um cantor que de repente, de certa maneira, mudou um bocadinho o estilo de coisas que as pessoas ouviam aqui em Portugal, e portanto isso era uma canção que eu gostava particularmente desse álbum. Então vamos ficar com Ben Harper, By My Side. Bora. Escolha do meu convidado de hoje do Ultraleve, o escritor João Tordo. E de novo, à conversa com João Tordo, escritor, Prémio Saramago 2009, é o meu convidado desta emissão do Ultraleve. Há pouco falávamos da experiência profissional do João, que começou a trabalhar numa pequena editora durante o curso de Filosofia na Universidade Nova de Lisboa. O João viveu também em Londres e Nova Iorque. Em que medida é que estas duas cidades o influenciaram? Bom, Londres foi um caso diferente. Eu fui para Londres em 98 a fazer um mestrado, não é? Eu queria ser jornalista, não sabia bem que género de jornalista é que eu queria ser. Queria fazer jornalismo daquele mais artigos de fundo, não é? E portanto fazer um mestrado porque eu licenciei-me em filosofia e achei que devia ter alguma formação. Fui para lá fazer mestrado, estive lá um ano numa escola, na City University of London, que era uma boa escola, e quando acabei o mestrado consegui fazer um estágio para a BBC. Nessa altura eu tinha 24 anos, ou não sei o quê. Estive na BBC durante 6 meses e rapidamente percebi que não era aquilo que eu queria fazer. Ainda por cima, nessa altura eu estava a trabalhar para um programa de rádio, justamente como este, e percebi que não era exatamente aquilo que eu queria fazer. E acabei por depois ficar em Londres mais 4 anos. Estive lá até 2002 a fazer um bocadinho de tudo. Fui fazendo o jornalismo que podia. Trabalhei para uma companhia americana que se chamava Screaming Media, que fazia conteúdos online de notícias, etc. Portanto, escrevia notícias todas as manhãs para eles. Quando essa companhia fechou, porque as companhias online duravam mais ou menos 6 meses nessa altura, não é? Com o boom das .coms, as companhias duravam pouco porque faziam grandes investimentos e depois não tinham o retorno que precisavam de ter. E fui trabalhando um bocadinho, fui descendo um bocadinho a escala hierárquica dos empregos. Portanto, comecei na BBC, depois fui para a companhia americana, depois fui fazer legendagem de filmes e acabei como bartender em vários pubs em volta do Soul londrino. Confesso que a parte em que mais me diverti foi quando fui bartender. Portanto, não acho muitas raparigas bonitas. Não é questão das raparigas bonitas. Quer dizer, conheci algumas raparigas bonitas. Não quer dizer que tenha estado com todas. Há sempre aquele miticismo que os barmans conhecem as miúdas todas que vão às discotecas, não é? Não, mas os barmans, sim, é assim, depende do género de barman que tu és. Se tu és o barman que faz aqueles truques, tipo o Tom Cruise no Cocktail, não sei se tu viste o filme, porque és mais novo que eu, mas nos anos 80 havia um filme chamado Cocktail com o Tom Cruise, em que ele fazia aqueles malabarismos todos com as coisas. Assim, pronto, se tu és esse agente de bartender, provavelmente as miúdas gostam, porque depois ofereces bebidas, etc. Eu era mais o género de bartender que queria acabar o turno para poder beber. Percebes? Portanto, estava lá aquelas 5 horas e tal, atrás do bar, não sei o quê, às tantas estava cansado. Tentava ser simpático com as pessoas, às vezes não era, porque estava cansado justamente, mas portanto o meu objetivo principal era chegar ao fim daquele turno e poder me sentar a beber uma cerveja. Às vezes não era só uma, mas foi a parte em que eu me diverti mais, de facto, quando estive em Londres. Mas também foi a parte em que isto foi na transição do milénio e do século, não é? E Londres, de repente, por causa também um bocadinho do boom da internet, etc.,
tornou-se uma cidade caríssima. E eu, quando cheguei em 2002, já não tinha dinheiro para poder continuar em Londres, quer dizer, no sentido de ter uma vida mais ou menos suficiente, não é? Quer dizer, as coisas estavam-se a tornar muito, muito pesadas e eu estava a contar tostões e houve mesmo semanas em que tive que fazer um racionamento tipo a Segunda Guerra Mundial, estás a ver? E então as coisas começaram a ficar um bocado complicadas. Por sorte, quando cheguei, em junho de 2002, recebi uma resposta positiva de uma faculdade americana, o City College, porque eu tinha-me candidatado a um curso de escrita criativa e recebi uma resposta positiva. Ainda pensei se devia ir logo, etc., mas depois decidi que devia ir logo porque Londres estava a dar um bocado dos nervos. Agora, Londres foi importantíssimo para mim porque foi a primeira vez que eu vivi fora de Portugal. Portanto, não tinha nenhuma experiência fora do país e aquelas coisas que te vão acontecendo de boas são coisas boas, que têm importância, etc. Mas são sobretudo são sobretudo as coisas más que te vão acontecendo, ou seja, aqueles conflitos que tu tens que resolver que transformam as cidades em sítios interessantes. Porquê? Porque tu te paras-te com problemas que tu tens que resolver e portanto, cresces enquanto pessoa, percebes? São esses problemas que vão dar mais maturidade. Exatamente, percebes que já não és aquele menino que estudava no Pedro Nunes e que vivia em casa dos pais e não sei o quê, e que tinha uma vida mais ou menos protegida, como nós aqui em Portugal, pessoas de classe média tendem a ter uma vida mais ou menos protegida, não é? Porque tem sempre aquele conforto dos pais e dos avós, etc. E, portanto, foi a primeira vez que eu portanto, me lancei ao mundo e tive que lidar com conflitos, que são coisas inerentes a tu viveres numa cidade que é 10 vezes o tamanho desta de Lisboa, não é? Quer dizer, estamos em Franca de Xira, eu sei, mas E da área é 10 vezes o tamanho de Lisboa, não é? Pronto. E, portanto, tu te paras com uma série de situações das quais não estás à espera. Uma cultura completamente diferente. E nesse aspecto foi importantíssimo, porque o meu primeiro romance, que já foi escrito nos Estados Unidos, tem um bocadinho memórias. Em 2004, sim, em o livro dos Homens Sem Luz, novembro de 2004. Que comecei a escrevê-lo em 2002, nos Estados Unidos. Pronto. E é um livro que é um bocadinho uma reflexão, não sobre os meus tempos em Londres, porque os meus romances nunca são autobiográficos, mas têm muitas... tem algumas situações que eu, de facto, vivi em Londres, mas que coloquei-as na pele das personagens que habitam esses livros, não é? Portanto, os livros não são autobiográficos, mas têm sempre alguma coisa a ver com as experiências pelas quais nós vamos passando. E a geografia de Londres também inspirou um bocadinho esse livro, não é? É como, por exemplo, este excerto, se me permite, João. Força. Quando fiz 35 anos, nada tinha a que pudesse chamar meu. Não possuía casa própria ou emprego fixo, amigos ou conhecidos de que me pudesse orgulhar, conforto financeiro ou qualquer perspectiva de futuro. Vivia sozinho num apartamento modesto, o terceiro andar de uma antiga habitação social, em frente de uma residência de estudantes. Um edifício antigo de tijolo castanho que parecia derreter com a chuva e que albergava toda a espécie de gente. Na altura, julguei que iria apodecer ali o resto dos meus dias, antes de descobrir o estranho destino que me estava reservado. Acredita no destino, João? Eu acho que há um estranho destino que nos está reservado até ao ponto de nós não sabemos quando é que isto acaba, nem como acaba, não é? Portanto, o destino será sempre... Não acho que seja falta de luz. Quer dizer, assim, temos que ter atenção que isso foi um livro escrito ainda numa idade nova. Eu comecei a escrevê-lo com 26 anos, não é? Depois publiquei-o com 28 ou não sei o quê. E portanto é um livro que pertence ainda a uma juventude na qual eu via as coisas do modo muito mais negro e muito mais macabro do que vejo hoje em dia, que tenho 35, não é? Portanto as coisas mudam um bocadinho e tu vais crescendo, etc. E o género de romance que eu escrevo hoje em dia já tem pouco a ver com esse romance. Apesar disso, esse é um romance que eu gosto muito porque tenho uma memória muito física de o ter escrito, porque escrevi nos Estados Unidos, porque era estudante também, percebes? E isso é um livro que tem muito a ver com tipo aquelas angústias que tu vais tendo, que começam a seguir a adolescência e que se prolongam um bocadinho até aos teus 20 e muitos, não é? Que tem a ver com todas aquelas angústias as incertezas constantes. Exato, as incertezas, as dúvidas, não sei, portanto é um livro que tem pouco a ver com a literatura que eu faço hoje em dia. Ainda assim, é um livro no qual está
a gênese do ponto de vista geográfico e do ponto de vista das personagens de tudo o que eu fiz depois. Há duas personagens nesse romance que eu ainda uso, por exemplo, hoje em dia, não é? E sobretudo há uma personagem nesse romance que se chama Nina, que já apareceu em 3 dos meus romances. Mas nesse romance, de facto, está a gênese daquilo que depois viria a ser a minha obra, não é? Quer dizer, ao fim de 4 romances, tu já podes dizer que tens uma obra, não é? Pronto, não tens uma obra completa, mas tens uma obra a caminho de ser uma coisa mais sólida. E esse romance, de facto, define ali um mundo que foi muito fácil para mim arranjar. Porquê? Porque, para mim, Londres que eu habitei foi a espaços alegres e a espaços triste e melancólica, como sempre é a vida, não é? E eu acho que usei todos os elementos das pessoas, dos sítios, das ruas, das noites, dos dias que passei em Londres para poder construir, de facto, esse mundo. E por isso é um romance que me é muito querido, apesar de eu já não escrever assim, foi a gênese do resto que veio a seguir. E o dia-a-dia em Nova Iorque? Foi para lá estudar guionismo. Como era o dia-a-dia em Nova Iorque? O dia-a-dia em Nova Iorque? Nova Iorque é um sítio que portanto, não tem tamanho. Ou seja, é um sítio que não dá para quantificar. Eu tinha estado em Nova Iorque uma vez, em 1993. Portanto, fui de viagem, estive lá uma semana ou 10 dias. E não me lembro de ter tido a experiência que tive quando fui de facto viver para Nova Iorque em 2002. Eu, quando cheguei em Nova Iorque em 2002, de facto percebi que estava num sítio que não tinha tamanho, porque tu cruzas tu dobras uma esquina em Nova Iorque e de repente tu tens uma avenida a perder de vista com prédios altíssimos e sentes de facto completamente esmagado, como se tu fosses uma formiga no meio no meio do Castelo de São Jorge. Estás a ver, uma coisa assim do género. E então é uma cidade que se impõe pela sua magnitude, etc. Isto foi a impressão inicial. Até porque eu quando cheguei a Nova Iorque, peguei nas malas, saí do aeroporto e fui direto ao Harlem. O Harlem é a zona de Nova Iorque que fica acima da rua 110, que é uma zona predominantemente negra. Portanto, é uma zona na qual tu, se viste os filmes dos anos 70, 80, etc., podes ter algum medo, porque sendo branco, podes achar que vai acontecer alguma coisa má. E eu cheguei ao Harlem por volta das 9 da noite, estava frio, escuro, etc., porque ia ficar lá em casa de um tipo que eu tinha conhecido aqui em Portugal. Sim, exato. Portanto, ia ficar lá até conseguir arranjar uma casa minha. Confesso que essa experiência de chegar ao Harlem às 9 da noite e ser o único branco, arrastar as minhas malas atrás de mim, etc., com ar ainda um bocado ingênuo e naive, me meteu um bocadinho de medo. Mas depois, quando acordei no dia seguinte de manhã, percebi que o Harlem é um sítio perfeitamente seguro hoje em dia, não tem qualquer problema, e o racismo que antes poderia haver no Harlem, quer dizer, não existe todo. Portanto, tu seres branco, chinês, negro, não faz diferença nenhuma. A experiência de Nova Iorque depois tem uma coisa engraçada, que é tu, quando começas a viver lá, eu estive lá de 2 anos e qualquer coisa, ao fim desses tempos começas a escolher os bairros onde vives, onde trabalhas, por onde passeias, e deixas de ter aquela sensação de que Nova Iorque é uma cidade imponente. Porquê? Porque passeias sempre nos mesmos lugares e então crias tu crias mecanismos, não é, que te permitem ver a cidade como tua, não é? E, portanto, eu julgo que fui à Quinta Avenida, não é, aquela avenida enorme, com os prédios todos riquíssimos, etc. Em 2 anos fui lá 2 vezes, se tanto, percebes? Portanto, a minha vida passava-se entre Brooklyn, que era o sítio onde tinha um apartamento, portanto, onde vivia, e a parte baixa da ilha de Manhattan, o Soho, que é uma espécie de bairro alto com um nível de vida mais e João caro e identificava-se afluente, etc. nessa zona. Sim, identificava-me porque era o sítio onde de facto eu estava a trabalhar, não é? Porque eu trabalhava... Uma zona mais artística? Sim, é chamada zona artística de Nova Iorque. A cultura está mais presente. Sim, a cultura está mais presente, tem muitos bares, restaurantes, etc. Tem prédios baixinhos, ok? Portanto já não tem aqueles arranha-céus que tu encontras na zona central de Manhattan, e é uma zona onde eu trabalhava, porque eu
trabalhei para um restaurante e depois para um bar a seguir, durante esses anos em que estive lá. E portanto a minha vida era o Soho nova-iorquino, Brooklyn, onde tinha um apartamento, vivia, dormia, e depois o Harlem, onde estudava. Porque a faculdade onde eu estava, o City College, ficava na rua 137, portanto, como foi a experiência de estudar guionismo? Eu tive a escrita criativa, portanto englobava todas as opções. Podias escolher se ia estudar poesia, romance, conto, argumento, etc. E eu escolhi romance, obviamente. Foi uma boa experiência, foi um curso que eu acabei nunca completar, porque era um curso que tinha boas coisas e que tinha más coisas. A parte má foi a parte que eu menos gostei. Foi a parte em que percebi que o método americano de ensino não era exatamente aquilo que eu estava à espera, não é? E portanto tínhamos muitas aulas em que éramos 12 ou 15 pessoas, portanto, sentadas à volta da mesa, todos a comentarem os textos dos outros, etc. E quando isto se repete 4 ou 5 vezes por semana, tu percebes que não estás ali a fazer nenhum progresso real, não é? E portanto decidi que ia fazer só aquelas cadeiras que me interessavam mais, que tinham a ver com os aspectos mais técnicos do romance, etc. Mas sinceramente não tive paciência, portanto nem quis estar a gastar o dinheiro que ia gastar no que se chamava os workshops, não é? Os workshops onde toda a gente escreve em conjunto, etc. Isso eu achei que não valia a pena no meu caso, e portanto não completei o curso, porque não fiz as cadeiras todas, mas fiz precisamente as cadeiras que me interessava fazer, não é? E eu não estava ali para tirar um grau académico, estava ali para puramente aprender o mais possível. E quando essa experiência acabou, eu estive em Nova Iorque ainda 6 meses mais, porque o curso durava 1 ano e meio, e eu estive lá 2 anos e qualquer coisa, mas confesso que a melhor experiência em Nova Iorque, como tinha sido em Londres, foi de facto a experiência humana. Ou seja, foi experiência de vida. Sim, experiência de vida. Estar num restaurante de segunda a sábado, das 5 da tarde à 1 da manhã, por vezes 2 ou 3 da manhã, conforme fosse a afluência. Ter aquele contacto que tem sempre um bartender ou que tem um empregado de mesa com as pessoas, não é? Aquele contacto de teres que falar com elas. Esse contacto é muito importante, depois para a escrita dos livros. Pode tirar uma ideia ou outra para uma personagem. É importantíssimo porque os americanos são pessoas muito curiosas, não é? Por natureza. E portanto eles quando percebem que tu tens um sotaque, que não és dali, querem imediatamente saber de que país é que tu és, o que é que tu fazes, etc. E são pessoas muito, muito simpáticas nesse sentido. E eu trabalhava num restaurante português, mas de influência francesa, não é? Portanto o prato de bacalhau à Brás não vinha numa terrina como vem aqui, mas vinha num prato branco sofisticado. Todo elaborado. Exato, elaborado e cheio de condimentos, etc. Portanto, era um restaurante português que servia à francesa. E as pessoas que lá iam ficavam muito surpreendidas porque obviamente, muitas delas não conheciam a cozinha portuguesa, não é? Porque Portugal é um país tão pequeno e periférico que elas achem que iam ao restaurante português comer paella, percebes? Para o João, portanto, longe era uma forma de estar perto, nem que fosse a nível gastronómico. Sim, quer dizer, nem que fosse... Não, pois, mas também era engraçado ir trabalhar todos os dias, os meus colegas serem portugueses, não é? Falar português? Sim, porque eram quase sempre portugueses os empregados de mesa e os bartenders. A cozinha eram todos mexicanos, mas isso é uma coisa em Nova Iorque que não há como cozinha portuguesa feita por mexicanos. Não, o chefe era português. Só que era sim, só que era o que eles chamam um chefe consultante, ou seja, aparece lá uma vez de 6 em 6 meses, portanto reformula o menu e depois os mexicanos executam o menu todos os dias, não é? Portanto, okay. E é uma experiência muito engraçada porque tu conheces pessoas de todos os estratos desta vida, não é? Desde advogados até poetas, escritores, pessoas que se passeiam pelo Soho, não é? Gostam de ter uma vida cultural mais ativa. Sim, e que tu acabas por conhecer pessoas que portanto tu não estavas à espera de conhecer, ou que não poderias conhecer aqui em Portugal, porque são pessoas que habitam um mundo diferente. E são pessoas cujas características, qualidades, defeitos, etc., eu fui usando para a minha escrita depois. E isso é uma coisa interessante porque aí está aquela coisa de eu te ter dito há bocado
que é preciso mundo para poder escrever este género de romances. Fazíamos novamente uma pausa e íamos novamente à música. Música escolhida pelo João Tordo, o meu convidado de hoje. Rescue Me, de Lure Holds Proof Too Much. Porquê esta música? Essa música, eu só conheço a música há coisa do mês. Foi durante um episódio de uma série que se chama Socorro. Não sei se conhece, Rescue Me. Sim. Que é uma série de bombeiros. Bombeiro. Norte-americana. Exato. E de repente há uma cena em que há um gajo que está a salvar uma pessoa de uma casa que está a arder, não é? Um prédio que está a arder, e começa a tocar essa música. Eu achei que a música não tinha nada a ver com a cena, mas depois tornou a cena espantosamente engraçada, e é uma música muito calma e melancólica, mas que me agradou imenso. E o título da música é giro também. Como é que era? A atração seria demais para eu poder resistir-lhe. É qualquer coisa deste género. Portanto, gostei do título. Então vamos ficar com a música escolhida por João Tordo e já voltamos à nossa entrevista. Continuamos à conversa com o meu convidado de hoje, o escritor João Tordo, que já foi, imaginem só, guionista e argumentista de algumas séries de televisão, como é o caso de Pai à Força, que passou na RTP entre 2008 e 2009, Liberdade 21, fez 2 episódios, em 2008 e também em 2009, e A Minha Família, na RTP, em 2006. Como é escrever episódios, partes de séries de televisão? É um trabalho muito diferente do ser romancista. É um trabalho muito diferente porque é um trabalho coletivo, porque é um trabalho que dificilmente tu fazes por ti só, não é? Quer dizer, porque a televisão e o cinema são coisas coletivas que implicam muita gente, que implicam muitos meios. Não tem nada a ver com estar sentado em casa e, portanto, estar a escrever os meus romances, que são coisas que eu faço sozinho. Quanto ao guionismo, eu comecei por uma série que se chama A Minha Família, que era, portanto, uma adaptação de uma série inglesa. Fizemos a adaptação para cá e acho correu bem, passou na RTP1, etc. O Pai à Força já foi um projeto original que eu fiz com a SP Televisão e com a equipa da SP Televisão. E é um projeto engraçado porque era uma ideia original nossa, que teve algum sucesso, e acabámos por fazer, tínhamos uma encomenda inicial de 3 episódios e acabámos por fazer 52, o que é um processo muito um pouco extenuante, não é? Porque tu tens muito pouco tempo para a escrita aqui em Portugal. E é preciso buscar criatividade. É preciso buscar muito trabalho, sim, porque eu penso que nós fizemos 52 episódios em menos de 6 meses, o que é uma coisa absolutamente extraordinária, porque são 52 horas de televisão que tu escreves ali todos os dias, não é? Em menos de 6 meses. Que será uma forma de trabalhar que os americanos nunca fariam, não é? Os americanos têm sempre muito mais tempo para tudo e fazem as coisas de um modo muito mais ponderado, e por isso é que as séries deles e a televisão deles é muito melhor do que a nossa, não é? Quer dizer, o João sem prefere comparação. o estilo de vida americano ou português? Ou a mistura dos dois? O estilo de vida? Sim. O estilo de vida, prefiro o estilo de vida português, porque eu sou português, não é? Há muitas coisas que eu gosto na América, mas não me identifico completamente com tudo o que lá encontrei. Acho que os americanos são muito mais empreendedores, não é? Acho que têm muito mais iniciativa e, sobretudo, não sofrem deste pessimismo quase orgânico de que nós sofremos, não é? O português é um pessimista por natureza, e isso é uma coisa que cada vez me faz mais confusão, sobretudo nestes tempos de crise, percebes? Em tipo de uma coisa que nós precisamos é de gente pessimista e de gente que não quer investir e de gente que não acredita nos outros e que muitas vezes dá-se por derrotado logo no início. E que se dá por derrotado à partida, sim. E os americanos são um caso excepcional no que diz respeito ao material audiovisual, não é? Quer dizer, eles criaram uma coisa que se chama HBO, não é? E a HBO tem neste momento séries que são melhores do que 90% dos filmes que tu vais ver ao cinema, o que é uma coisa memorável, não é? Tu tens um canal de televisão cuja qualidade é consistentemente melhor do que o cinema que se faz para cinema, e
e que já gerou séries que são clássicos absolutos do nosso tempo. Posso lembrar do Sete Palmos de Terra, dos Sopranos, de outras séries que são clássicos do nosso tempo. Depois do Pai à Força e da série dos advogados, não é? Liberdade 21, acabei por escrever, também com uma equipa da SP Televisão, embora não tenha sido produzido pela SP Televisão, uma série que passou recentemente, passou há 2 ou 3 semanas, que era sobre a República. Foi uma ideia que tivemos, baseada num romance de um homem chamado Mário Ventura, que já morreu, e que era de facto uma ideia fascinante, que deu uma série absolutamente fantástica. Eu assim, achei pessoalmente que das séries todas que têm passado em televisão, essa era provavelmente das melhores que já passou. Sim, definitivamente das melhores. O trabalho de um guionista é em conjunto. As pessoas estão sentadas na mesma sala, não é? E vão trocando ideias, porque é um trabalho que dificilmente se faz sozinho, até porque há uma série de constrangimentos que têm a ver com os meios de produção portanto, com a falta deles, não é? Que tem que se ir tendo em atenção todos os dias quando se está a escrever, não é? Por exemplo, se tu estás a escrever um guião, não é? E de repente queres que um avião aterre numa pista, vem a produção dizer: olha, peço imensa desculpa, mas nós não temos dinheiro para fazer aterrar um avião. O arquiteto e o engenheiro, não é? Sim, exatamente. Sim, precisamente a mesma relação. Portanto, as ideias que tu tens, por mais criativas que sejam, podem não ser execuíveis, percebes? E por isso é que eu digo que a produção norte-americana é sempre muito melhor, porque todas as ideias, em princípio, são execuíveis, porque eles têm muito mais dinheiro para a produção audiovisual. Tendo dito isto, o guionismo é a minha segunda profissão, neste caso, porque a minha profissão, de facto, é ser romancista, que é a coisa na qual eu me sinto completamente à vontade e me sinto completamente apaixonado por. E recentemente lançou um livro, Bom Inverno. Nós estamos quase a chegar ao inverno. Aliás, quando esta entrevista for para o ar, vamos já estar em pleno inverno. Já estamos um bocadinho. O que é que o João diria a um ouvinte para ler o livro? Como é que o motivava a ler? Olha, isso para mim é a coisa mais difícil que há, porque eu por excelência não sou um motivador, já percebes? É muito complicado descrever os meus romances assim em poucas palavras e fazer com que as pessoas os queiram ler. Assim, este é o 4º romance, e eu gosto de pensar que os meus romances têm um seguimento, ou seja, tu podes lê-los a todos, portanto, independentemente, porque as histórias nada têm a ver, mas há um mundo ficcional que eu fui criando que está mais ou menos sólido e, portanto, estabelecido, não é? E que eu vou usando para poder criar as minhas ficções. E como a voz que eu uso, ou seja, a voz que narra o romance é sempre a mesma, não é? Tens aquela coisa que tem alguma graça de ser as pessoas que pegam num livro meu, não é? Mesmo que não vejam a capa, mesmo que não vejam o nome do autor, reconhecem imediatamente que só pode ser um livro meu. E isso é uma coisa que eu acho alguma graça, porque significa que tu chegaste a um certo ponto em que de facto tens uma voz autoral. Para as pessoas lerem o Bom Inverno. O Bom Inverno é um romance que pode parecer um thriller / policial, mas que não tem nada a ver com isso. Ou seja, que usa algumas técnicas dos policiais, dos livros de mistério, etc. Mas usa só essas técnicas para poder lançar uma narrativa. E lança uma narrativa que é a narrativa seguinte: o que é que poderia acontecer se 13 personagens estivessem fechadas dentro de uma casa da qual não pudessem sair, porque há um assassino, portanto, à solta no bosque que circunda a casa, e que faz com que aquelas personagens escapar-se, não é? Isto é um processo narrativo que se pode remontar, por exemplo, à Agatha Christie, que tem um livro no qual uma situação mais ou menos semelhante acontece. Agora, os meus livros nada têm da Agatha Christie. Nada têm de policial. Usam apenas técnicas do policial para poder montar a narrativa. E depois o Bom Inverno, acho que é um romance que tem uma grande virtude, que é as pessoas que o leem dizem que não conseguem parar até chegar ao final. Isso para mim é de facto a coisa mais importante, que as pessoas fiquem agarradas àquela história e que queiram mesmo saber qual é o desenlace e para onde é que vão parar aquelas personagens. O tempo voa, mas antes de irmos a uma parte que é direita à cabeça, eu ainda ia perguntar, não podia escapar esta pergunta, que é: o que é que mudou com o Prémio Saramago em 2009? Ok, rapidamente, quer dizer,
Mudou o facto de neste Há momento mais ter... projeção? Houve mais projeção? Tenho muito mais leitores, sim, é verdade, porque é um prémio que dá bastante, que serve como catapulta, não é, para os jovens escritores, e serve como de facto uma catapulta importante, porque tenho muito mais pessoas que me querem ler neste momento do que tinha anteriormente. E é um prémio que te dá algum dinheiro, obviamente, que dá algum desafogo financeiro durante um ano para tu poder escrever, não é? E é um prémio que de certa maneira te dá alguma responsabilidade, não é? E que te pode paralisar ao mesmo tempo. Eu nos meses que seguiram ao Prémio Saramago não sabia bem que romance é que ia escrever a seguir, não é? Porque eu fiquei um bocadinho hesitante, porque de repente tens aquele nome Saramago, não é? Que é Pesa. Responsabilidade. Provavelmente o nome mais importante das nossas letras desde o Essa de Queiroz. E é uma responsabilidade acrescida e pode de facto ser um motivo de paralisia. O problema é que eu às tantas pensei que não podia continuar paralisado e que tinha que continuar escrevendo o romance que me apetecia escrever, sem pensar nas expectativas, sem pensar no que é que as pessoas deviam pensar, sem pensar que tinha recebido o prémio. E foi exatamente isso que fiz. Vamos terminar com uma rubrica que é direita à cabeça. Okay. O tempo já está mesmo a escassear. Um bar ou uma discoteca em Lisboa? Um bar que fica junto à minha casa, que se chama A Paródia. É um bar clássico português dos anos 30, julgo eu. Um filme? Não sei. São tantos, não é? São tantos, espera aí. Um filme que eu gosto muito. Shawshank Redemption, não sei como é que se chama em português. Os Condenados, ou coisa assim do género. É com o Tim Robbins e o Morgan Freeman, baseado num conto do Stephen King. Uma tentação? Álcool. E por falar em álcool, vinho ou uma cerveja bem gelada? Depende se vais ter um ótimo cocktail jantar. feito pelo João Torto. Não, um cocktail, definitivamente. Sim, vodka martini. Sempre. Religião? Não, obrigado. Política? Não, obrigado. O melhor jogador do Benfica que viu jogar? Posso dizer o pior. Assim, o melhor Pode ser os dois, pode ser o melhor e o pior. O melhor que eu vi jogar foi o Rui Costa. Eu tinha 18 anos, o Rui Costa tinha 21. Foi a primeira. Lembro-me de ir ao Estádio da Luz e de ver um jogo dele com o Parma, que foi uma coisa absolutamente excepcional, e foi provavelmente o melhor jogador do Benfica que eu vi jogar ao vivo. O pior jogador do Benfica foi um senhor chamado Fernando Aguiar, não sei se Robocop, Robocop, exatamente. Foi singularmente o pior jogador do Benfica que eu alguma vez vi pisar aquele relvado. Loiras ou morenas? Morenas. A vida é? Bela? Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Foi um prazer estar a conversa com o João Torto. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi mais um Vidas com História, a grande entrevista na rádio Ultra FM, para ouvir em 88.2 ou então na internet sempre que quiseres em ultrafm.pt.